Espirituais, pastor Cleiton, pastora Luciana, ao pastor Emerson e a pastora Fernanda em especial, por ser os meus discipuladores, têm confiado em mim uma grande missão, e tudo que eu aprendi, eu louvo pela vida deles e agradeço muito, do fundo do meu coração. Queria agradecer também a minha família, que sem ela eu não estaria aqui, porque elas me proporcionaram a melhor escola de transformação de um caráter, que é a família. Então eu quero dizer que eu amo vocês, é um privilégio fazer parte dessa família, e eu queria orar, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, Ele quer revelar o nosso chamado essa manhã, em nome de Jesus, porque se eu fizer uma enquete aqui, eu tenho quase certeza que 60% das pessoas ainda não entenderam o seu propósito de vida, ou muitas vezes como eu, estava dentro de uma igreja, mas ainda não tinha compreensão, a dimensão daquilo que o Senhor desejava para a minha vida. Pai, eu te peço, Senhor, que a sua presença, assim como eu estou sentindo, Pai, inunda os nossos corações, Pai, que nós possamos, Pai, estar cheio da tua graça e da tua misericórdia, porque assim a sua palavra diz, e Lamentações 33:3 diz que pelas suas misericórdias nós não somos consumidos, porque elas duram para sempre, Pai. E eu sei que é por conta da sua misericórdia que eu estou aqui hoje, Pai. E eu sei, Pai, que o Senhor vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Eu sei que o Senhor está levantando a nação brasileira para impactar as nações, Pai. Mas impactar de uma forma profunda, de uma forma eficaz. Pai, assim como eu recebi uma palavra hoje de manhã, é assim que o Senhor vai fazer, uma espada que vai cortar, Senhor, eu tenho certeza, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai fazer isso. E eu tenho convicção que o seu amor será derramado nessa manhã, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, Pai. O tema dessa palavra é confirmação do seu chamado. Eu confesso que eu tenho vivido alguns momentos com o Espírito Santo que tem me impactado muito, e o Senhor tem me levado a pensar sobre a cruz de Cristo, sobre aquilo que Cristo fez pelas nossas vidas. E eu confesso que não há como nós sabermos o nosso chamado, não há como vivermos o propósito do Senhor sem entender a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela revela o nosso destino, ela revela aquilo que há de mais importante no coração de Cristo. E eu queria compartilhar isso com você de uma forma tão profunda, queridos. Eu queria que você colocasse os cintos aí para nós fazermos uma grande aventura, de grandes revelações. Porque a cruz de Cristo, ela nos revela algo poderoso. Eu, por muitos anos, busquei do Espírito Santo essa revelação e me coloquei em oração. E o Espírito Santo tem me revelado grandes coisas, queridos. Eu sei que essa mesma revelação vai cair no coração de vocês, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando nós vemos o processo de crucificação de Cristo, nós vemos um grande sofrimento. A Bíblia diz que, pelas fisgaduras nós somos sarados, de fato somos curados, sarados, mas Jesus pagou um alto preço para que a gente pudesse desfrutar de uma vida de intimidade com Ele, de uma vida profunda, de uma vida alegre, mas existiu um processo que fez Jesus fazer isso por nós. Jesus, Ele sabia do propósito que Ele iria cumprir aqui na terra, e isso para mim fica muito evidente do amor que Ele tem pelas nossas vidas. Quando eu leio a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu vejo um homem, um Deus todo-poderoso, desesperado pelo seu Filho, pela nossa presença em sua casa. E eu queria compartilhar alguns passos com vocês para revelar o nosso chamado. Esses passos, na verdade, ele antecede a revelação do nosso chamado. O primeiro passo é nós não olharmos para trás, porque quando Jesus é fincado, é posto sobre a cruz, ele precisa andar até o monte onde ele seria crucificado. Ele precisou não olhar para trás. Ele estava empolgado com aquilo que ele iria fazer pelas nossas vidas. E muitas vezes não temos essa dimensão, não conseguimos colocar isso em prática nas nossas vidas. Remoemos os nossos passados com uma forma que gera até mesmo uma depressão dentro de nós. Começamos a remoer tudo aquilo que o diabo fez nas nossas vidas. Quando aceitamos a Cristo, não conseguimos até mesmo nos perdoar.
E o Senhor, Ele nos revela através da cruz que nós não devemos olhar para trás. Se há alguma pessoa nesse lugar, nesse ambiente que tem alguma depressão, nesse momento está sendo curado agora. Eu declaro isso, em nome de Jesus. Todo pensamento contrário, querido, porque nós precisamos levar cativo aquilo que nos dá esperança. A Bíblia, ela nos dá esperança em prosseguir ao alvo. Jeremias 29 diz: eis que sei os planos que tenho para vós, planos de lhe prosperar e não causar dano algum. Esses são os planos. Jeremias 33:3 diz que coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece, eis que te revelarei. Olha só que palavra poderosa. E muitas vezes nós estamos remoendo o nosso passado. Muitas vezes foi assim na minha vida, não me perdoava, ficava remoendo tudo aquilo que eu tinha vivido, e não aplicava Cristo, não aplicava o sangue de Jesus, ficava sempre olhando para trás. Sempre nós vamos ter desculpas se não olharmos para a cruz, sempre vamos ter desculpas. Jesus tinha N desculpas para desistir da crucificação, mas ele tinha um propósito bem definido. O propósito, queridos, não é o final, é a consequência, é o processo das coisas. Jesus sabia que aquele processo iria nos dar liberdade para viver uma vida plena com Cristo hoje. Ele sabia desse processo, ele não podia desistir. E muitas vezes, nas nossas vidas, desistimos por pouca coisa. Olhamos muitas vezes picuinhas, desistimos por não cumprimentar o outro. Queridos, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, prosseguimos ao alvo, assim como Cristo prosseguiu. Sabe por quê? Porque atrás de você existe uma geração de pessoas. Pensa isso, no momento que vir para você um pensamento de desistir, de querer voltar atrás, pensa a multidão de pessoas que está atrás de você. Eu honro pela vida dos nossos líderes, a vida do pastor Gumer. Eu imagino se o pastor Gumer tivesse olhado para trás, nós não estaríamos aqui. Eu imagino se o apóstolo Lucas, falecido, tivesse olhado para trás, tivesse desistido, nós não estaríamos aqui. Nós precisamos olhar para frente, olhar para Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso alvo. O segundo passo de um crucificado é a visão do céu. A visão do céu é aquilo que nós precisamos ter como uma convicção nos nossos corações, porque a visão do céu, ela reflete aquilo que Deus sonha para as nossas vidas, ela reflete aquilo que está queimando no coração de Deus. Para mim isso é muito profundo. Quando eu vejo Jesus crucificado naquela cruz, eu vejo Jesus olhando sempre para baixo, porque é a visão dos céus sobre a terra. Porque se Jesus não tivesse a visão dos céus, Ele nunca teria morrido por nós. Ele tinha a visão dos céus. Assim como o pastor Emerson, a pastora Fernanda, eles tiveram essa visão dos céus sobre a minha vida. Ninguém acreditava que um dia eu estaria aqui, eles acreditavam. Visão dos céus sobre a terra. Queridos, muitas pessoas vão chegar nas suas vidas e vão chegar a um momento que elas vão dizer: eu não sei por onde começar. A visão do céu sobre a sua vida vai derramar uma unção, uma graça sobrenatural sobre essas pessoas. Os nossos discipulados não serão mais os mesmos. Profundidade, transformação de caráter. Quantas vezes saí chorando de discipulado? Quantas vezes cheguei em casa pensando: não concordo com aquilo que o pastor Emerson falou, mas me submetia. Melhor que isso, inclinava o meu coração. Ele tem razão. Ele tem razão, eu preciso melhorar com a Cibele, eu preciso melhorar com as minhas filhas. Visão dos céus. Porque muitas pessoas que estão lá fora, elas não conseguem compreender essa visão. Elas não conseguem compreender e não conseguem usufruir dessa visão. Então elas chegam derrotadas, amarguradas, tristes. E se nós, como igreja, tivermos essa mesma visão, imagina como não seria, queridos. Imagina. Só que a igreja, que somos nós, precisamos trazer a revelação, precisamos trazer propósito, identidade sobre a vida das pessoas. O pastor Emerson, ele não só foi um pai na minha vida, mas ele trouxe identidade, propósito, através de Cristo Jesus. É isso que nós precisamos, olhar as pessoas com essa ótica. Foi assim que Jesus olhou para Pedro, um homem limitado, um pescador, e Jesus teve a visão dos céus sobre a terra.
na vida de Pedro. Me deixa claro quando Jesus ressurreto aparece a Pedro na praia. E eu gosto muito desse versículo, que Pedro, ele tinha já negado Jesus. Jesus, quando ele chega para Pedro, em nenhum momento ele pergunta: Pedro, por que você me negou? Em nenhum momento ele pergunta para Pedro. Ele ama a vida de Pedro, ele se dedica a Pedro, e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde, né, nós sabemos que na versão NVI de 91 ele diz, e é uma verdade traduzida no grego, que ele diz: eu gosto de você. Jesus diz: eu te amo, eu gosto de você. Mas eu não quero frisar nisso, porque ele diz 3 vezes. Na terceira vez Jesus se coloca no mesmo nível de Pedro e pergunta: Pedro, você gosta de mim? Pedro responde: tu sabe todas as coisas. Só que, queridos, após isso, Jesus ele dá uma instrução fascinante. Após isso, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Queridos, sabe quando você vai dar valor para o seu discipulador? Quando você discipular alguém. Foi isso que Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você só vai valorizar, você só vai me amar de fato, quando você fizer o mesmo que eu estou fazendo por você, pelas pessoas. Não tem como vivermos uma visão dos céus sem praticarmos, sem irmos além das expectativas. Precisamos ir além. Hoje mesmo eu tenho visto uma geração que é chamada de geração Y, né? Vamos colocar de 20 a 35 anos, uma geração que tem na verdade até mesmo traduzido Bíblias para uma linguagem mais fácil, mais coloquial, porque não quer viver a profundidade do Evangelho. Queridos, precisamos viver profundidade. O pastor Abe sempre fala isso. Precisamos viver a profundidade do Evangelho. Precisamos viver essa profundidade, porque sem profundidade não vamos entender a cruz de Cristo. Essa visão, queridos, é desafiadora. Eu convido a você a cuidar de uma pessoa, a zelar por uma pessoa, a orar por uma pessoa. É essa visão. Eu confesso para vocês que não foi sempre assim na minha vida. É um desafio isso para mim todos os dias. Esses dias mesmo, depois da vinda do pastor Gumer, do Take Risk, foi um mover sobrenatural aqui na igreja. Mas, queridos, eu comecei a sair na rua procurando irmãos com cara de crente para poder orar, para não ser rejeitado. Só que o Senhor muitas vezes coloca pessoas que os nossos olhos não conseguem contemplar a visão dos céus. É por isso que nós precisamos e temos o Espírito Santo dentro de nós. Eu lembro esses dias, eu estava no Vila Lobos com a minha família, no dia da família, e o Senhor me mostrou um homem. Meu Deus, que desafio! Alcoolizado, meio que aqueles cara de roqueirão mesmo, com umas correntes. Falei: Jesus, o Espírito Santo falou muito claro: ministra o meu amor com ele, ministra, tem essa visão do céu sobre ele. E eu cheguei próximo dele, eu confesso que eu fiquei até meio assim. Aí eu falei: qual o seu nome? Aí ele já pegou, acho que ele deve ter segurado uma corrente aqui, ele falou: vou dar nele. Aí eu repeti ainda: qual o seu nome? Aí ele, né, fez assim. Aí o Espírito Santo: eu gostaria de orar por você. Eu sei que Deus ele tem um propósito sobre a sua vida. Meu nome é Jefferson. Quando eu falei isso, queridos, as correntes quebraram, literalmente. Literalmente. E é esse o processo. E aí eu orei com ele, declarei o amor de Cristo sobre a vida dele. Visão dos céus. Aquele homem não é mais o mesmo, porque o Espírito Santo ficou sobre a vida dele. Eu tenho essa certeza, queridos, eu tenho essa certeza. Então essa visão que nós precisamos usufruir. Colossenses 3, de 1 a 2 diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponham o seu interesse nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado ao lado de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas coisas terrenas. Queridos, precisamos aplicar esse versículo e praticar. O que está no coração do Pai? O que está no coração de Deus? O que eu posso fazer para agradar o coração de Deus? O que eu posso fazer para adorar o Senhor?
É essa pergunta que precisa ecoar todos os dias na nossa mente. Todos os dias, pensamento nas coisas do alto. Porque se a gente pensar nas coisas terrenas, de fato vai vir depressão, tristeza, amargura, sofrimento. Mundo jaz do maligno. Mas nós fomos escolhidos para transformar, Senhor, para transformar, queridos. Essa visão que Deus nos deu através da cruz de Cristo, é para nós transformar as 213 nações para Jesus. Esse é o potencial que está dentro de você. Esse é o potencial. O terceiro passo, perseverança e abnegação. Nunca nas nossas vidas humanas, vivendo uma visão terrena, somos levados à abnegação. Jesus foi o ponto mais alto da abnegação de um homem. Ele não desistiu, ele perseverou. Quantas vezes desistimos no meio do caminho? Quantas vezes começamos um processo e desistimos? Eu vi uma frase que isso não faz parte das nossas vidas. Essa geração que dizia assim, essa geração, ela não faz nada por completo. Isso é uma mentira. Essa geração que tem se levantado, se inicia e termina, começa e finaliza. Isso é o propósito das nossas vidas, começar uma coisa e finalizar. Os discípulos fizeram isso, começaram uma coisa e finalizaram. Eles fizeram, se entregaram. Jesus fez isso. Você imagina que quando Jesus, em João, quando ele se ajoelha e ora ao Pai, pedindo que, se é possível, que passe aquele cálice dele, sai gotas de sangue, de suor de Jesus. Imagina isso, o sofrimento de Jesus. Imagina, o seu sofrimento era tanto que começava a escorrer gotas de sangue. Foi esse sofrimento que Jesus passou por mim e por você. Será que vale a pena desistirmos no meio do caminho? Será que vale a pena não perseverarmos? Queridos, Deus tem um propósito. Ele tem um propósito. Marcos 8,35 diz: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o evangelho da crucificação. Negar a nós mesmos, as nossas vontades, aos nossos desejos. Jesus deixou de viver a plenitude aqui na terra, para que nós pudéssemos viver isso. Ele deixou de viver, para que eu e você tivéssemos essa oportunidade. Por isso que hoje para mim é um misto de emoção. Jesus deixou eu fazer isso no lugar dele. Ele confiou a mim, confiou a nós essa mensagem, queridos. Não há evangelho barato, não há evangelho fácil. Há um evangelho de cruz, um evangelho de abnegação. Não é fácil curvarmos aquilo que talvez muitas vezes temos vontade de realizar. Não é fácil. Mas precisamos, através da cruz, entender o que Jesus fez por nós. Precisamos compreender isso, precisamos ter essa dimensão. Agora, Colossenses 1:24. Agora eu me sinto feliz porque tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. Olha só que palavra poderosa. Em outras versões diz: eu tenho prazer nas minhas aflições. Já parou para pensar nisso? Eu tenho prazer nas minhas aflições. Sabe por quê? Porque quando nós sofremos, nós crescemos. Você quer fazer um comparativo? Quando nós temos finanças em abastança, nós usufruímos. Muitas vezes não damos valor, mas quando nós não temos, começa a vir a valorização. Nós só valorizamos, muitas vezes, queridos, quando nós nos abnegamos para viver o propósito de Cristo. No seu discipulado, no seu 1 a 1, abnegação. Amar como Cristo amou. Eu vejo que o que mais impulsionou Cristo a viver tudo isso foi o amor pelas nossas vidas. Ele sabia aonde você estaria hoje. Ele sabe aonde você vai estar daqui 5, 7, 10 anos. Ele sabe que você foi escolhido para mudar uma geração. Ele não poderia desistir. Discipule pessoas, cuida de pessoas com esse mesmo propósito. 5 anos, elas vão mudar uma geração. 10 anos, elas vão mudar o mundo. Discipule, Jesus fez isso.
se entregou. Não é fácil, vai precisar doar o seu tempo, vai precisar se abnegar do seu tempo, vai precisar se abnegar da sua própria vida, mas doe. Foi assim na minha vida. Eu lembro um momento que nós passamos muito difícil. O pastor Emerson, a pastora Fernanda nos convidou para dormir na sua casa, preparou um café maravilhoso, se abnegou do tempo que ele poderia ter, se entregou para viver o propósito eterno para a minha vida. Foi isso que Cristo fez. Por isso que Jesus ele diz que obras maiores faremos, porque ele sabe que se nós nos abnegarmos e vivermos o propósito da crucificação de Cristo, obras maiores vamos viver. Obras maiores vamos viver. Queridos, eu queria falar uma frase que o Espírito Santo falou muito claro no meu coração, e isso eu creio que vai cair como uma grande revelação nas nossas vidas. Se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Queridos, se a nossa esperança está nessa vida terrena, vamos ser as pessoas mais infelizes desse mundo. Jesus, quando ele olhava a crucificação, ele olhava o céu, ele olhava o destino dele, ele olhava que ele estaria sentado à direita de Deus Pai. É essa visão que nós precisamos ter, queridos. Nós precisamos olhar para a eternidade, o que nós temos feito. Eu me pergunto isso todos os dias: Senhor, alinha o meu coração, alinha as minhas vontades, me corrija, para que o meu destino possa ser o céu. E eu creio, queridos, que o nosso destino é o céu. O quarto passo, e o mais decisivo dos passos, é um passo que para mim foi uma grande batalha, mas quando eu entendi isso, queridos, hoje eu posso dizer para vocês, que a minha vida não é mais a mesma, porque Jesus ele mostra uma fragilidade, Jesus mostra uma fragilidade, e eu pensava que Jesus ele não era frágil, quando diz que Jesus veio como homem. O livro de Lucas relata muito sobre isso, a forma humana de Jesus. E quando nós vemos Jesus como homem, achamos que Jesus era um Deus aqui na terra, mas Jesus teve fragilidade. Uma fragilidade que Jesus expressou foi não saber viver sem o Pai. Jesus não soube viver sem o Pai. Eu vou adiante. Jesus, apesar de ter sofrido muito, não reclamou em momento algum, durante a humilhação, durante o chicoteamento, durante a crucificação. Jesus não reclamou. Jesus sequer abriu a boca quando Pilatos pergunta a ele. Jesus sequer abriu a boca. Ele não mostrou nenhuma fragilidade. Só que essa fragilidade que Jesus ele mostra a nós é uma fragilidade que todos nós precisamos ter todos os dias. Não saber viver sem o Pai. Jesus não soube viver sem o Pai. Marcos 15:34 diz assim: e a hora nona bradou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzindo é: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus não soube viver sem intimidade com o Pai. Jesus não soube viver sem um dia passar sem oração. Muitas vezes nós temos vivido todos os dias das nossas vidas sem orar, sem buscar a direção do Pai, sem buscar aquilo que é a vontade do Pai. Achamos que a graça é de graça. O amor, a graça do Senhor, ela não tem preço, ela é de graça. Mas o processo de entender a revelação do nosso chamado, ela custa de nós irmos para a cruz. Ela custa isso. Nós precisamos ir para a cruz. Precisamos não saber viver sem um Pai todos os dias. Precisamos nos inclinar todos os dias. A Bíblia diz para irmos para o nosso quarto, orarmos em secreto, que o Pai nos responderá. Não sabemos viver sem um Pai. Eu imagino e eu sei. Graças a Deus faz muito tempo que eu não ouço isso da minha esposa. Você não orou hoje, né? Porque ela sabe que se eu não orar, e eu sei disso, que se eu não orar, eu sou a pior pessoa desse mundo. Ela sabe, e todo mundo sabe, que se nós não inclinarmos o nosso coração para viver aquilo que o Pai deseja,
como seremos bem-sucedidos. Muitas pessoas falam, eu quero saber o meu chamado, mas não oram, não buscam a revelação. Se Deus tem um chamado, como Ele vai nos revelar se a gente não tem intimidade? É a mesma coisa, eu tenho intimidade com o Guilherme, com o pastor Guilherme, ele tem algo para me contar, mas se eu não tiver intimidade, se eu não estar próximo dele, como ele vai me revelar? Como ele vai me contar? Nós precisamos ser íntimos do Pai, precisamos ser íntimos do Pai. É isso que Deus nos chamou para ser. E nós tivemos, eu quero contar uma experiência, de algo que nós vivemos na prática, e para mim tem sido uma grande inspiração. Essa mulher, muitos talvez conhecem, alguns não, mas a minha sogra, Dona Celeste, foi uma mulher de Deus, uma mulher que viveu os planos maravilhosos do Senhor para a vida dela. Queridos, e Jesus, através da vida dela, me fez entender essa palavra que eu estou compartilhando hoje. Através da vida dela eu entendi o propósito da crucificação de Cristo. Muitos talvez não conhecem o testemunho daquela mulher, mas ela sofreu a sua vida inteira, foi esmagada, foi abandonada, mas Deus tinha um propósito eterno na vida dela, até o dia que ela conheceu uma das células, até um dia que ela se rendeu a Jesus, até um dia que ela se colocou a viver tudo isso. E muitos sabem, nós perdemos ela no ano passado, foi um momento muito difícil nas nossas vidas, um câncer acometeu a vida dela, e aquela mulher, eu nunca vi ela reclamar, eu nunca vi ela desistir. E eu lembro que quando eu recebi a notícia da sua morte, eu fui no hospital e estava cheio de fé, cheio de intrepidez para orar. Eu pedi para ir no necrotério, e eu falei, eu tenho certeza que ela vai sair daqui curada, eu tenho certeza que ela vai levantar, eu tenho certeza disso, Deus, sua palavra diz. E nós fomos, cheguei no hospital junto com a minha esposa, e nós descemos aquela sala, aquelas escadas talvez para mim foi as mais longas que eu já desci, e quando nós abrimos aquela porta, aquele gelo, aquela fé que estava sobre a minha vida, começou a se desfalecer, a cair, comecei a perder aquela fé, mas eu falei, eu vou orar por ela, eu vou declarar aqui, porque a sua palavra diz, Senhor. Quando eu coloquei as mãos sobre ela, queridos, o Espírito Santo falou para mim assim, eu não vou ressuscitá-la, eu não vou ressuscitá-la. Para mim foi muito difícil ouvir aquilo, mas ele falou assim para mim, eu não vou ressuscitá-la, porque ela sabia daquilo que ela estava fazendo, ela sabia do propósito que ela queria, ela sabia do propósito que eu tinha sobre a vida dela. Ela deixou de ser uma supervisora para você poder ser. Ela deixou de você ter uma família bem sucedida para você ter. Ela deixou de escrever livros para você escrever. Ela deixou de pregar, de subir num púlpito para que você pudesse escrever, para que você pudesse ministrar. E aquilo para mim, queridos, foi o ápice da cruz. Sabe por quê? Nesse meu tempo com Deus, essa semana, eu perguntei por que o Senhor demorou a levá-la mais de 1 ano e meio. Porque você não tinha entendido o propósito da cruz, você não tinha entendido o que era abnegação ainda. Ela sabia de tudo isso, ela precisou se colocar para que você vivesse isso. Crucificação, tomou a sua cruz e não desistiu em momento algum. Eu lembro de um momento em que aquela mulher estava orando, ela orava de 4 a 5 horas por dia. Quem conviveu com ela sabe. As pessoas iam na célula dela, eram curadas, transformadas. Queridos, a minha área hoje é fruto da crucificação de uma pessoa. É fruto. Ela se entregou ao ponto da morte, para que eu pudesse viver, para que a minha esposa pudesse viver. É cruz, é crucificação, é propósito. E quando eu vejo tudo isso, o Senhor me revelou algo tão profundo, queridos, que naquele dia eu queria sair correndo, gritando. Walter, eu poderia ter escolhido tantos outros meios
de Jesus pagar o preço de vocês. Eu escolhi aquela época por conta da tradição, que as pessoas eram crucificadas através da cruz. Foi para isso que eu escolhi a crucificação, para você entender o seu chamado. Queridos, muitas vezes nós achamos que o nosso chamado é em uma nação específica, muitas vezes achamos que o nosso chamado é em um lugar, muitas vezes achamos até mesmo que o reino dos céus é um lugar. Não é um lugar, o reino dos céus é um tempo onde Deus reina nas nossas vidas, e hoje Ele reina sobre as nossas vidas. Esse é o tempo do avivamento, esse é o tempo que Deus escolheu para Ele reinar sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. E eu tive que entender isso de uma forma muito profunda, na prática. E o Senhor me levou à cruz. Eu lembro que eu fiquei muito tempo olhando a cruz, porque logo em seguida nós fomos para Moçambique, e eu louvo a Deus pela vida da Rúbia, porque foi numa pregação dela que isso tornou-se realidade e revelação na minha vida. Nós fomos para Moçambique, foi algo tão poderoso, e foi Deus que mostrou a revelação da cruz, que é o nosso destino. Queridos, a crucificação, quando nós vemos, é uma madeira na vertical e uma madeira na horizontal. A cruz é isso, não há outra cruz, a não ser uma madeira na vertical e uma madeira na horizontal. Jesus falou muito claro, através do Espírito Santo: Walter, todos os chamados se baseiam na cruz, todos os chamados, porque nações vão ser consequências de revelação desse chamado, vão ser consequências disso, porque a primeira madeira que fica na vertical é a revelação, a intimidade que eu tenho com Cristo. A intimidade significa essa madeira na vertical, é isso que eu preciso buscar todos os dias. O seu chamado é buscar Cristo todos os dias, viver essa vida de intimidade, de profundidade com Ele. E o seu segundo chamado é a barra de madeira na horizontal. Amar as pessoas, se doar pelas pessoas e cuidar das pessoas. É isso que simboliza o seu chamado e o meu chamado. Não há nada sem isso, queridos, não há nada, não há uma nação, não há nada sem a cruz. O que mais me impacta na vida de Jesus e na Bíblia é que ela faz menção a tudo. A cruz faz menção ao primeiro mandamento: amar o seu Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Foi isso que Cristo nos revelou na crucificação, foi isso que Ele nos revelou. Quando nós vemos o processo final da crucificação, que está em Mateus 27:45, quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em uma busca de uma esponja, embebeu em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus a beber. Mas os outros disseram: deixa-nos, vejamos se Elias vem e salva. Depois de ter bradado em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Queridos, nesse momento, quando Jesus brada: está consumado, o véu do santuário, que está em menção em Êxodo 25, que diz sobre o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Naqueles dias só poderiam entrar sacerdotes, homem destinado àquilo. Jesus quebrou isso. Não é só um pastor, não é só um presbítero que pode acessar a presença de Deus. Quando Jesus diz, e a palavra é clara, quando rasga o véu que ficava entre o santo lugar e o santo dos santos, Jesus está dizendo para nós hoje: o véu está rasgado, você tem acesso direto ao Pai. É isso que Ele está dizendo. Nós temos acesso direto ao Pai. E esse acesso, queridos, é algo tão profundo. Jesus, entenda isso, Jesus não morreu na cruz para sairmos
do inferno para irmos para o céu. Isso faz parte, é consequência. Jesus morreu na cruz para nós termos intimidade com Ele. Foi isso que Jesus quis na cruz. Viva em intimidade comigo, ame o seu próximo, entenda a cruz e o seu chamado é revelado. Queridos, não há outro chamado senão amarmos a Deus e amarmos as pessoas. Esse é o nosso chamado. O resto vai ser consequência daquilo que vai fazer parte do processo de entendermos e termos revelação nisso. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Eu te amo, Jesus. Quando nós vemos o processo da crucificação, Pai, nós não temos como te louvar. Nos perdoa, Pai, porque nós somos tão falhos. Mas o Senhor sabia de tudo isso. O Senhor morreu na cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Espírito Santo, toma esse lugar. Esse ambiente é um ambiente profético. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou.